Ser professora é acreditar no futuro. Desde muito criança, minha mãe comprou uma lousa para mim e ela mesma conta que eu comecei a ensinar os vizinhos, né? Pegava as amiguinhas da rua e já começava a ensinar umas letras, uns números. Entrar na rede pública de Santos era um sonho e muita alegria de ter conseguido, né, chegar até aqui hoje. São muitos professores que fazem parte da vida de um aluno, né? E a gente é só uma pecinha ali desse quebra-cabeça enorme que é a vida dele, a caminhada, né, é institucional, mas é uma alegria muito grande. Rosa é uma das professoras da Rede Pública de Santos que todos os dias transformam a vida de milhares de alunos. São pessoas como ela que fazem Santos seguir em frente. A educação não muda o mundo, né? A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Prefeitura de Santos. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Olá, jornalista Jorge Fernandes, aqui na TV Com. Meu crime especial ao presidente Marcelo Teixeira e a sua diretoria. Momento do Santos Futebol Clube aqui na TV Com. Porque estão fazendo o seu trabalho, o Santos está caminhando, o campeonato já está indo para o seu final e o Santos automaticamente não vai cair para a segunda divisão. Então, ponto positivo para toda a diretoria do Santos Futebol Clube. Eu estou feliz porque há pouco distante nós tivemos aí o nosso comercial que falou da história de uma professora que transforma a vida das pessoas através do ensinamento. O que é ser professor nesse país? Há o reconhecimento, mas o momento é uma missão que o professor tem. E ele tem essa missão, ele tem que cumprir a sua missão, independente do salário, das mazelas, do aluno, que muitas vezes quer agredir o professor, mas ele sabe que ele tem uma missão e ele vai cumprir essa missão, transformando vidas. Professor, você é uma história viva que transforma realmente a vida das pessoas. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu digo isso porque hoje é um dia especial para mim também, porque eu tenho a oportunidade de fazer o lançamento de um livro. Todo autor que lança um livro, eu entendo que é um filho, porque ele se predispôs a contar algo para as pessoas que vai ficar para a posteridade. O seu legado é a história que ele contou nesse livro. E é um dia importante. Autores de um livro importante, vamos vadiar nesta liseira. Obra, olha a importância dessas personalidades que estão comigo aqui. Obra indicada ao Prêmio Jabuti na categoria de arte de 2025. Então é importante esse momento, porque a transformação que pode trazer as gerações futuras com relação a esse livro, esse legado deixado por ambos. Eu tenho a honra de receber aqui a nobre jornalista e fotógrafa Francisca Souza. Importante participação está conosco aqui. E também o filósofo e pesquisador Eduardo Pontin, que já esteve outra vez conosco aqui. Então vamos conhecer quem são essas pessoas e o porquê de contar essas histórias lindas que ficam para a posteridade. Eu gostaria de saber quem é Francisca Souza, quem é você? Qual a tua história de vida? É um prazer imenso te receber aqui. O prazer é meu. Eu sou uma pessoa teimosa, inquieta e sonhadora. E tenho como pilares para realizar meus sonhos a esperança e a fé e, acima de tudo, a persistência. Eu saí do Nordeste ainda bebê e, chegando aqui, me desenvolvi, cresci, me formei e aí, durante a pandemia, regressei para o Nordeste e aí se deu toda a história da feitura desse livro. Eu acho interessante quando você fala,
Francisco, com relação, eu vim do Nordeste e transformei através da persistência. O ser humano consegue transformar a sua vida quando tem persistência? Sim, sim, porque os nãos virão, né? Então, assim, você tem que persistir, insistir e acreditar que vai dar certo. Então, eu acredito, sim, que a persistência faz a transformação e você chegar no seu objetivo, no seu sonho. Sabe as palavras. Outra pessoa importante também, já dentro do cenário nacional, posso colocar dessa forma, é Eduardo Pontin. Filósofo e pesquisador e amigo de um amigo que eu tenho no coração, que é J. Muniz Júnior. Um legado, aliás, essa homenagem que você fez a ele tocou o meu coração. Mas quem é Eduardo Pontin? Conta a sua história pra gente. Fala, Jorge, é um prazer estar aqui falando com Obrigado. você novamente. Um sonhador, um apaixonado pela cultura brasileira em suas múltiplas faces, né? Paulistano, nasci aqui em São Paulo, me envolvi em rodas de samba, hoje faço parte do Instituto Glória ao Samba, que é um instituto que lança os produtos dentro da área do samba. A gente já lançou 2 livros do J. Muniz Júnior, na época dos 60 anos do Dia do Samba, e ano passado lançamos um livro sobre os 70 anos da X9. É importante também, hoje existe uma parceria, eu falei há pouco distante, que essa obra foi indicada para o Prêmio Jabuti. Francisco, como surgiu esse livro? Esse livro surgiu de um modo assim, inesperado, porque quando a pandemia estava alastrada aí pelo mundo, nós resolvemos sair de São Paulo e voltar para minha terra natal, que fica no sertão do Piauí, uma cidade chamada Floresta do Piauí. É uma cidadezinha com menos de 3 mil habitantes, e lá nós fomos para tentar ficar o máximo isolados, né? E lá nesse período de 2 anos de pandemia, nós fomos na casa dos meus parentes. A leseira já está na minha família há mais de um século, né? Meus avós dançavam, meus tios, minha mãe. E aí, por meio dessa nossa andança lá, na casa dos meus familiares, fomos falando com alguns que eram mestres e mestras de leseira, e por meio de um indicava o outro, e aí chegava na casa do outro, indicava, e fizemos uma teia que andamos em alguns municípios, alguns quilombos, comunidades tradicionais, enfim. Então, começou na pandemia. É importante. Seria importante, gostaria que você, Francisco, detalhasse para a gente, desse um spoiler. Vamos vadiar nesta leseira. Explica para a gente, por favor. A leseira é uma dança afro-indígena, né? Que é praticada no interior, ou seja, na região sertão do Piauí, e é uma dança de roda para adulto, né? Os adultos dançam em pares, e isso é praticado na Semana Santa, durante todo o ano, mas com ênfase na Semana Santa. Nós temos umas fotos aqui, vamos estar passando daqui a pouco distantes, para que você que está nos acompanhando possa interagir conosco. Está aí nosso amigo Pontin. O que vem a ser a leseira? É importante também, Eduardo, que você passasse para a gente, Pontin, com relação, e se existe alguma relação com a tua área, a área do samba. Ela falou da leseira, que dança em dupla, o samba também muitas vezes se dança em dupla. Qual a diferença da leseira para o samba? Certo. A dança da leseira com a do samba, ela não se coincide. Ah, não. A leseira, ela não é em si um batuque, né? É uma dança de roda, mas a gente percebeu muitas semelhanças no aspecto poético da leseira, principalmente, Jorge, com o Partido Alto. O ciclo temático mais predominante da leseira é o humor, é a piada. E o Partido Alto, a gente sabe que o improviso é rei, mas o humor é lei, né? Você tem que, no partido tem que ter isso. E assim como no Partido Alto, a leseira ela é cantada principalmente em quadra, e são quadras ancestrais. A gente transcrevendo os versos que os mestres, as mestras nos ensinaram, a gente encontrou muitos versos cantados, por exemplo, por Clementina de Jesus, por Catone,
por Campolino, Zagaia, Padeirinho, enfim, os bambas do Partido Alto, né, que seguiam aquela linha tradicional ainda muito ligada às raízes das brincadeiras brasileiras. Então, a semelhança que eu vejo entre o samba e a leseira é principalmente nesse aspecto poético, dialogando com o Partido Alto diretamente. Foi interessante, estou vendo as fotos aqui. Eu vejo também, ô Francisca, que é interessante o papel da mulher nessa dança, porque o sorriso, a alegria, o pessoal brincando ali, fala para qual a participação, a mulher, os dois são importantes, são o casal, mas a mulher precisa ter um destaque a mais na leseira. Seria isso, não? Sim, a mulher ela tem o protagonismo na leseira, né? Tem algumas cidades que a mulher é ela que domina a leseira, desde entoar os versos até a dança, ela acaba dominando. Tem uma cidade chamada Itainópolis, que lá temos mestras assim incríveis, e elas dominam a roda, tanto no canto quanto na dança, do início ao fim. Então, elas conseguem dançar e cantar ao mesmo tempo. E assim, quando uma cansa, a outra assume e vai passando de uma para outra. É muito importante o papel da mulher, é muito legal a gente ver isso. E isso vem passado de geração para geração, né? Então, da avó que passou para a filha, que passou para a neta, enfim. É um protagonismo bonito de se ver, né? Porque a mulher ela está sempre um pouco exclusa, né? Desse papel social. Interessante, a valorização da mulher é sempre importante. Agora, já levando para um lado mais técnico, agora nós temos aí o samba, ele é patrimônio cultural brasileiro. Está aí agora essa proposta que vou apresentar para vocês, já deve ter pensado nisso automaticamente, com a possibilidade da leseira ser reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo IFAM. Eduardo Pontin. Maravilha, Jorge. Na verdade, enquanto a gente morou lá no sertão, a gente viu esse potencial, Jorge, e entramos oficialmente com esse pedido em 2021, junto ao IFAM, por intermédio da Prefeitura de Floresta do Piauí, que é a cidade onde a Francisca nasceu, para a leseira se tornar patrimônio cultural brasileiro, né? Então, desde então, esse processo ele está andando. A gente acredita que essa indicação ao Jabuti dá força, né, para que isso venha acontecer, porque isso mexeu com a autoestima dos mestres, das mestras, né? Para uma expressão cultural se tornar patrimônio cultural brasileiro, ela tem que ter pessoas praticando, né? Principalmente isso. E a gente vê, de uma certa maneira, um renascimento na leseira, depois que a gente começou a fuçar e provocar os mestres, vamos lá, vamos retomar. Hoje, o próprio poder público local já reconhece a leseira, né, que antes era uma coisa que estava, não, isso aí era aquele senhor, aquele velho ali que sabe e tal, e a gente chegou lá com o olho assim, meu Deus, isso é tão rico. E então, isso é o principal, né, a leseira ela vem sendo retomada em seus redutos, e é um passo, a gente vê como um passo natural o IFAM reconhecer a leseira como patrimônio cultural brasileiro, porque são pessoas que moram em comunidades tradicionais, que não se conhecem, cantam as mesmas coisas, dançam os mesmos passos, então a gente entende que esse é o próprio conceito de patrimônio cultural. É verdade, tem toda a razão. Inclusive, também nesse sentido, estou vendo pelas fotos aqui, Francisca, que parece que tem um povo quilombola que eu vi nas fotos. Seria isso, não? Sim, a leseira é praticada em quilombos, mas também em comunidades tradicionais, né? Então, assim, elas é uma dança rural. Então, a gente tem muito no quilombo, mas também temos nas comunidades onde tem muita raiz indígena, né? Então, a gente percebeu que tem essa coisa do afro-indígena, né? Então, vai ter sim, vai ter nos quilombos, vai ter nas comunidades tradicionais. Eu gostaria que você, ou o próprio Eduardo, tem umas pessoas, o Real vai segurar um pouquinho, vamos dar crédito a essas pessoas, porque essas pessoas que estão na foto, vamos conhecê-las melhor. Quem está na foto? Maravilha, aí nós estamos com a dona Chica Calmosa, grande dançadeira lá de Santo Inácio do Piauí, com a sua filha, que é a professora Maurinha. Fizemos o lançamento lá em Santo Inácio do Piauí agora, tem 2 meses. Santo Inácio está tentando retomar essa dança, né? Tem outra foto, Real? Aqui? Aí somos nós atuando, né?
Ele vai passando olha aqui. Dona Didi. Dona Didi. Eu falei, vamos imitar o Cartola nessa foto, Dona Didi, que a senhora tá bonita com esse livro. Grande dançadeira. Essa é a saudosa Dona Joanita, né? A gente deixa aqui nossa homenagem a ela, ajudou muito no livro, tem vários depoimentos dela. Para você ter uma ideia, Jorge, ela, enquanto cantava, ela chorava. Falava, olha, isso aqui eu lembro dos meus antepassados, isso aqui é muito forte, isso aqui não é qualquer coisa para mim. Lógico. Tá. Agora? Essa daí é a Dona Rita, ela é a matriarca do Quilombo Costaneira, e a Dona Chica, que também mora na cidade de Alferraz. Elas são irmãs de criação. Oh, que maravilha. Elas trazem a leseira também, são grandes mestras na leseira. Vê-las cantar é impressionante. Depois, logo após, quando for ao ar, é importante que vocês vão encaminhar para essas pessoas que estão sintonizadas através da internet, vão poder se ver na telinha, juntamente, reconhecimento que vocês têm com essas pessoas. Vamos um breve intervalo, tanto Eduardo como também a Francisca, e volto já. Aguardem aí, por favor. Se você está pensando em cuidar do seu sorriso, o Plano Santa Saúde tem a solução para você. Santa Saúde Odonto, o maior plano odontológico da região e com as melhores condições. São mais de 200 opções de atendimento, além de uma rede própria, com planos a partir de R$ 12. Você tem acesso a uma ampla variedade de serviços. Tudo isso com selo de qualidade do Plano Santa Saúde. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Santa Saúde Odonto, o plano certo para o seu sorriso. Quando a gente encontra algum ex-aluno na rua e a gente mal lembra, né, da fisionomia deles, porque há tantos anos, e eles vêm falar com a gente e percebe que está num caminho legal, que procurou uma profissão, que foi para um caminho bom, isso daí não tem palavras, né? Na hora do vestibular foi que eu decidi fazer Educação Física e aí não parei mais. Satisfação muito grande e responsabilidade, né? Se tivesse que definir com uma palavra, é responsabilidade, porque a gente trabalha com vidas e com formações. Decidi ficar só na Prefeitura de Santos. Aqui tinha uma certa organização que privilegiava a gente. Depois veio o plano de carreira. Sérgio é um dos professores da Rede Pública de Santos que todos os dias transforma a vida de milhares de alunos. São pessoas como ele que fazem Santos seguir em frente. A gente tem que olhar para a criança, olhar para o próximo, para quem a gente está ensinando e ver se a gente queria aquilo para a gente, para a nossa família e tentar dar o melhor. Prefeitura de Santos. Aqui na TV Com, canal 11 da NET, hoje tem a grata de receber aqui Francisca Souza, ela que é jornalista, também o Eduardo Pontim, filósofo pesquisador aqui no Jornal da Comunidade. Seria importante também estar colocando para nós aqui, da importância, Pontim, esse prêmio Jabuti na categoria Arte, o que representa para você e também por que na categoria Arte o Livro dos Senhores? Pois é, Jorge. A gente tinha um sonho, né, de colocar esse livro no Jabuti, aí a gente, vendo as categorias, a gente viu aqui melhor se enquadrava, era na categoria de artes, e foi a realização de um sonho, né, um livro foi financiado pelo CIEC, que é um sistema de incentivo à cultura lá do Piauí, e só que nós mesmos diagramamos, fizemos a pesquisa de campo, então é um filhão nosso, assim, que de uma hora para outra você vê o livro disputando com, por exemplo, o livro que ganhou da nossa categoria é do Instituto Moreira Salles, né? Que é uma das maiores instituições culturais do país. Então, a gente vê ombreando com essas grandes instituições, um livro que nós mesmos editamos, né? Foi uma surpresa muito grande. E isso fortaleceu muito a autoestima da comunidade da Leseira. O pessoal está muito feliz. É importante. Seria importante também fazer isso, falasse para a gente, esse é o primeiro trabalho conjunto que vocês realizam ou já tem outros trabalhos também? Esse é o primeiro trabalho que nós construímos junto, assim, nosso
segundo filho, que a gente já tem o Raulzinho, e esse é Legal. nosso segundo filho. Maravilha. Mas existe a possibilidade de ter outros trabalhos nesse sentido, não? Sim, existe. A gente está sempre um completando o outro, né? Esse livro mesmo, durante a feitura, quando a gente fez lá o trabalho em campo, e aí teve a parte que foi aqui em São Paulo, né? Mais 2 anos, então foram 4 anos para a feitura, né? Então a gente teve que quando um estava cansado, o outro assumia, e aí... Então tem essa perspectiva de ter trabalhos futuros, sim. Aproveitando, Jorge, essa pergunta, do estadia lá no Piauí, nós realizamos um documentário chamado São Gonçalo, Promessa se Paga Dançando, né, sobre uma tradição também lá do sertão, chamada São Gonçalo, né, que é uma promessa. Inclusive, amanhã vai estar sendo exibido no dia 20, né, de novembro. A gente está gravando, depois vai para o ar, mas no dia 20 de novembro vai ao ar, né, em referência ao Dia da Consciência Negra. E nós temos também um livro inédito, Jorge, que aborda a relação das escolas de samba do Rio, no pós-guerra, com os partidos políticos ali entre 45 e 47. Havia um ambiente muito politizado e as escolas de samba foram obrigadas a escolher lados, enfim. O nascimento do samba social, que em breve a gente também vai botar no mundo aí. Não, Ivan, eu quero que esteja lançado aqui nossa programação. Seria importante, já que você falou do samba também, você realizou também um simpósio do samba. E esse trabalho que você faz em São Paulo com relação ao samba, conta pra gente, por favor. Então, aqui eu faço parte do Instituto Glória ao Samba, que nasceu da roda de samba, né, chamada Glória ao Samba mesmo, uma rapaziada que pesquisa seriamente aí os primórdios do samba, faz pesquisa de campo nos morros, Salgueiro, Mangueira, Império. E aí há 10 anos eu entrei no Instituto, fiz parte da fundação, no Glória ao Samba, fiz parte da fundação do Instituto em 2017. Desde então a gente lançou um livro, Primeiras Lições de Samba, do José Ramos Tinhorão, posteriormente esses 2 livros do J. Muniz Júnior, e 2 livros também do Concelos. Então a gente está sempre atento aí a assuntos originais do samba, né, que venham a enriquecer essa nossa cultura, Jorge. Hoje, Francisca, vocês estão lançando um trabalho, uma obra, como você falou, o Segundo Filho. É importante lembrar que esse país passa por um momento diversificado com relação à nossa cultura, à nossa educação. Pontos que eu não concordo, mas muitas vezes é o governo que aplica as leis. Mas como você, como mulher e mãe, como você vê essa falta de leitura que nossos filhos estão passando nesse momento, esse incentivo que você dá hoje ao criar um livro, apresentar um livro, mas existe esse ponto também que nossos jovens não têm o hábito da leitura. Eu acho que falta um pouco incentivo, né? Políticas públicas que façam com que as crianças tenham mais o gosto pela leitura no próprio ambiente escolar, né? Deveria ter um momento que a criança é levada para a biblioteca para se ambientar com aquele espaço, com os livros ali. Acho que desde a primeira infância deveria ter esse contato direto. A gente vê que, pelo menos na minha época de escola, eu não tive contato com bibliotecas, né? Era assim muito raro. A gente ia lá, pegava um livrinho e ia embora e tinha um livro só. Assim, a gente não tinha cadeiras lá. Tem que existir isso, né? Um ambiente todo elaborado para receber as crianças desde o primeiro momento. Então, acho que falta isso. Falta política pública também para que exista esse hábito da leitura. Há poucos Fazendo instantes. um gancho, Jorge. Fica à vontade. Fazendo um gancho, essa pergunta é boa, porque lá no Piauí está em curso, né, em todos os municípios, o EJA, a Escola de Jovens e Adultos. E uma das nossas grandes alegrias é que uma cantadeira, a dona Didi, que apareceu aí, ela disse que está se esforçando para aprender a ler, só para ler o nosso livro. Pô, que maravilha. Então, também acho que o que pode contribuir é assuntos, né, que interessam as pessoas, e isso contribui para que haja esse florescimento, esse interesse pela leitura.
É importante que aqui na cidade de Santos nós temos esse programa que é o EJA, ele é aplicado para jovens e adultos, é um dos melhores programas que nós temos aqui, porque nunca é tarde para aprender. Essa senhora, a emoção que vocês sentiram, que ela falou, eu vou aprender a ler para ler o livro de vocês. Já foi plantada a semente, isso é muito importante. Uma questão que eu lhe faço também, Pontinho, com relação ao Carnaval São Paulo 2026. Qual a relação que você tem com as agremiações da escola de samba? Se essa recíproca ocorre e o que você espera desse Carnaval 2026 em São Paulo? E no Brasil também. Sim. Na verdade, Jorge, no movimento atual de escola de samba, eu sou um pouco afastado. Perfeito. Não faço parte. Eu faço mais parte de coletivos de roda de samba, que aqui em São Paulo tem um movimento muito forte de estudo dos primórdios do samba. Vários coletivos que vêm fazendo escola, que já tem mais de 20 anos. O próprio Glória ao Samba, Terra Brasileira, Terreiro de Mauá, diversos outros, né? Que é um movimento que está se espalhando por todo o país, inclusive em Santos tem o Samba de Terreiro 13. Isso. Então, a minha ligação com o samba nos dias de hoje é mais nesse ambiente das rodas que acontecem nas ruas, formalmente, até de forma não profissional. Por isso que eu não posso opinar. Seria importante, Eduardo, já estamos quase na programação, o que vem a ser uma roda de samba? Sim. Não existe o samba, né? Existem sambas, né? Isso aí, no Brasil inteiro existem diversas linguagens de samba. Aqui no Sudeste, se convencionou como roda de samba, uma instrumentação tradicional, cavaquinho, violão 7 cordas, surdo, tamborim, pandeiro, reco de bambu, enfim, cuíca, né? O pessoal formado em roda e cantando no gogó os sambas que eram compostos justamente para o convívio das escolas de samba. Eles não chegavam a ser comercial. Então, essas rodas de samba, elas tentam reviver esse ambiente. E eu estava agora, sábado, com a Raquel Valência, que escreveu Serra, Serrinha, Serrano, o Império do Samba, né? Que é a Bíblia do Império Serrano. E ela estava assim, extasiada na roda de samba do Terra Brasileira com o Terreiro de Mauá, porque realmente é muito forte, Jorge. Inclusive, te convido aí para vir participar aqui, vai ser uma honra. Vai ser um prazer. Eu deixo aberto nossos microfones, algo que eu não tenha lhe perguntado, que acha que é importante. Francisca Souza, jornalista e fotógrafo. Obrigado por sua participação. O tempo é teu. Eu que agradeço. Eu quero deixar claro que para mim é um prazer imenso poder estar representando os mestres e mestras do sertão do Piauí, pessoas que fazem por amor, não tem nenhum retorno financeiro, eles praticam a leseira por amor. Então eu deixo aqui a minha gratidão a eles e dizer que é um prazer e uma honra poder representá-los por meio deste livro. Obrigado. Eduardo Pontinho, quero registrar ao vivo aqui, recebi a sua obra. Fico feliz de ter esse momento, vou ler e vou replicar contigo uma outra oportunidade aqui desse trabalho realizado pelo casal. Eduardo Pontinho, filósofo e pesquisador do Tempo é Teu. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Jorge, mais uma vez aí pelo espaço. Eu quero citar nominalmente os mestres, né? Não todos, mas a gente tem a felicidade de boa parte deles hoje serem patrimônio vivo do Piauí, né? É uma lei lá do estado do Piauí, na qual alguns mestres de cultura de leseira foram contemplados e hoje recebem uma bolsa vitalícia financeira para repassar, né, os seus saberes na posteridade. Chiquinho Ferreira de Floresta, Gabiru de Floresta, Pai Pedim de Aruanda, do Quilombo Atrás da Serra, Dona Chica Tomé do Sobrado Grande, Dona Rita de Custaneira, Raimundão do Quilombo Mutamba, o próprio grupo de leseira do Quilombo Mutamba, Dona Iraci do Tombador, e esse ano agora, seu Chico Guilherme da Boa Vista. Tá aí. Obrigado, quero uma peculiaridade importante para encerrar a programação. Quando eu convidei você, Pontinho, falou, Jorge, seria importante que a Francisca participasse.
Nós estamos juntos nesse trabalho. Isso é carinho, isso é respeito. Eu gostaria de você ter essa atitude que você teve. Gente, obrigado. Sucesso ao filho e a todos aqueles que estão contigo aí. Obrigado, gente. Você continue aqui. A TV Com é a melhor. Obrigado a você. Fique conosco, por favor. Quando eu vejo que uma criança aprendeu a ler, que ela está mostrando que ela consegue ler, para mim é muito gratificante. Eu sinto que eu venci. As professoras sempre me inspiravam muito, eu admirava muito as minhas professoras. Era como se elas fossem ídolos para mim. É muito importante, é muito bonito ver cada criança se desenvolvendo, cada uma no seu ritmo, ver o brilho no olhar das crianças quando eu estou fazendo uma leitura para elas, ou quando elas estão aprendendo alguma coisa nova. É muito significativo. Trabalhar na rede pública de Santos, nós temos acesso a um centro de capacitação, Darcy Ribeiro, que é muito potente, tem formações constantes. Rosana é uma das professoras da Rede Pública de Santos que todos os dias transformam a vida de milhares de alunos. São pessoas como ela que fazem Santos seguir em frente. Eu acredito no poder da educação para transformar vidas. Prefeitura de Santos. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.